Olá pessoal, eu sou o Bruno, sou professor da Escola de TI e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Lean Six Sigma. Vamos lá? Bom, o que é o Lean Six Sigma? Para falar diretamente aqui, o Lean Six Sigma é uma metodologia de melhoria de processos que trabalha baseada em dados e fatos. Então a gente vai aprender a olhar para os dados, né, dentro do nosso processo e entender o que o processo realmente entrega. Né? Mais do que média, você tem que entender a variação do processo, que é super importante. Né? Então o Lean Six Sigma é uma metodologia que vai falar muito de como olhar corretamente ou como tirar o melhor proveito dos dados e fatos que o processo entrega. Então hoje a gente fala muito de data driven, né? Muitas palestras, muitas pessoas falando de direcionamento de dados, mas a gente precisa saber realmente como que a gente pega isso e transforma em algo realmente útil para a gente. Então a análise de dados, né? O Lean Six Sigma traz ferramentas que vão ajudar a gente a tomar as melhores decisões e a gente vai conhecer melhor o nosso processo. Né? O Lean Six Sigma surgiu lá em 1980 na Motorola, o engenheiro Bill Smith, né, que criou esse método para poder reduzir a variação do processo. Porque sair de uma parte, né, de, de impedir que o cliente receba produtos defeituosos para uma área de impedir que os itens defeituosos fossem produzidos. Que também é a filosofia que o Jack Welch implementou lá na GE. Ele também pegou esse conhecimento aí, que o Bill Smith acabou desenvolvendo e aplicou lá na GE com muito sucesso, né? O que ajudou a difundir o Lean Six Sigma dentro das empresas. Então, quando a gente fala de Lean Six Sigma, talvez você já tenha escutado falar, talvez você já ouviu falar de Six Sigma, mas o que realmente é o Six Sigma? O Sigma fala de variação, então o processo Six Sigma é o que tem uma menor variação esperada. Então o processo Six Sigma é quantas vezes a variação do processo cabe dentro da especificação do cliente. Porque é importante saber que todos os processos têm variação. Né? E o cliente não quer receber nada fora de uma especificação. Isso vale para tudo. Né? Então, desde quando você compra um celular, você compra um carro, né? Você compra um espelho, você compra um computador, você quer receber aquilo que está descrito. Só que o processo tem as pequenas variações. Então a gente precisa reduzir a variação do processo, porque quanto maior a variação do processo, mais vezes eu vou produzir itens fora da especificação do cliente. Então, o Lean Six Sigma, né, fala sobre a variação, né, fala sobre a entrega dentro da especificação do cliente. Né. Então, na escala do Lean Six Sigma, eu vou desde zero, que eu faço tudo fora da especificação do cliente, né, e aí eu vou subindo nessa escala. Né. No Six Sigma, eu entrego 3,4 defeitos a cada 1 milhão de itens produzidos. Então, a cada 1 milhão de itens produzidos, tem 3,4 defeitos. Então, realmente, uma taxa muito baixa, mas não é o teto, porque eu posso ter menos defeitos ainda a cada 1 milhão de itens produzidos, como no caso da aviação, né, que a gente está falando de processo lá, 11, 12 sigmas. Então, o sigma dá a noção de quantos defeitos você produz a cada 1 milhão. Quanto menor, melhor. Então, essa é a escala 6 sigma. A gente tem que pegar como referência, para a gente falar de Six Sigma, algo que funciona muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho da Fórmula 1. Tá? Quando a gente fala de Fórmula 1, eles estão sempre olhando os processos para poder melhorar. O indicador crítico da Fórmula 1 é o tempo de parada no pit stop. Né? O recorde, se você não sabe, é 1,89 segundos, né, de pit stop. Então, o carro para em 1 segundo e 89 centésimos de segundo, os pneus já estavam trocados, né, o recorde da Ferrari. Como que eles fazem isso? Né? Melhorando os processos, entendendo a variação do processo, entendendo o que o processo realmente está entregando, né? E o que pode ser mudado para impactar cada etapa desse processo que ocorre de parada do pit stop. Okay? Então a gente tem que se espelhar, né? Como que eles fazem isso também, né? Através de treinamento, através de análise, através de dados, né? Filma, observa, então tudo isso é importante para a gente melhorar o nosso processo. O Seis Sigma tem um roteiro para fazer melhoria. Então é um método que vai disponibilizar um caminho que é mais fácil a gente poder seguir
para que a gente possa chegar no objetivo alcançado. Porque dentro dos projetos Seis Sigma, dentro das iniciativas Seis Sigmas, a gente sempre vai chegar em um resultado. A gente vai entregar um resultado, a gente vai mostrar como que estava antes, como que ficou depois, qual que foi o impacto, porque a gente só vai trabalhar com dados. Então o roteiro de Mike, né, é um roteiro que vai guiar a gente dentro do Lean Six Sigma. É uma sigla, né? É o D de Define, onde a gente vai definir, né? É o M de Measure, onde a gente vai medir o que está acontecendo hoje, né? É o A do Analyze, onde a gente vai analisar e criticar o processo. O Improve, a gente vai testar e desenvolver mudanças. E o Control, onde a gente vai tornar as nossas mudanças permanentes. Né? Que é importante que as mudanças que geram melhoria tenham métodos, tenham processos para torná-las permanentes. E dentro do Seis Sigma também eu tenho várias faixas de conhecimento. Não é todo mundo que precisa dominar a metodologia, é importante a gente caminhar e também evoluir dentro da metodologia. Então a gente tem desde o White Belt, que vai ter aquele primeiro contato, né? Vai mudar o modo de pensar. Muita gente fala, White Belt é o inicial, mas é o mais importante, porque muda o nosso jeito de pensar os processos, a análise de processo, pensar a melhoria. Então, o primeiro passo é o White Belt, vai tomar conhecimento, vai ter noção, vai ter aquela divisão sistêmica, vai entender de variação. Depois a gente vai para o Yellow Belt, que já vai ter algumas ferramentas para poder fazer as análises dos dados. O Green Belt vai ter capacidade de liderar alguns projetos, né? Já vai dominar um conjunto maior de ferramentas. O Black Belt é o especialista da metodologia, né? Conhece todas as ferramentas, conhece a aplicação delas, o melhor jeito de poder definir se algo realmente é bom ou ruim. E o Master Black Belt, né, aquele que já tem a experiência, já aplicou aquilo em diversas empresas, diversos projetos, diversas iniciativas. Então, esse conjunto aí de cargos, não, né, de funções, né, de papéis dentro da nossa metodologia, ajuda a fazer isso funcionar e desenvolver. E por onde que eu começo então? Começa mudando o jeito de pensar. Começa pelo White Belt. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, bom, do que eles estão falando? Né? Eu não vou gastar muito tempo da minha vida, eu vou lá, né, vou gastar 8 horas, vou estudar, vou descobrir, vou gastar 2 horas assistindo um vídeo, vou atrás de conhecimento, vou descobrir o que é o White Belt, vou descobrir o que eles estão falando, e aí realmente eu tenho certeza que você vai mudar o jeito de enxergar os processos e é um caminho sem volta, né, para o bem. Né? E aí a gente vai conseguir impactar melhor os processos e chegar a melhores resultados no nosso dia a dia. Okay? Então convido você a acessar o blog, né, o link do blog, com esse artigo aqui, né, do que eu acabei de explicar para você, né, um pouquinho mais detalhado talvez, né, do que é o Lean Six Sigma, dá uma olhada lá, salva o artigo, né, entende um pouquinho da metodologia, né, e se quiser também pode fazer um curso White Belt gratuito lá na Escola de TI. Então, obrigado, até a próxima, pessoal.